Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá, o meu nome. Cremos e confessamos que a verdadeira igreja deve ser governada conforme a ordem espiritual que nosso Senhor nos ensinou na sua palavra. Deve haver ministros ou pastores para pregarem a palavra de Deus e administrarem os sacramentos. Deve haver também presbíteros e diáconos para formarem com os pastores o conselho da igreja. Assim, eles devem manter a verdadeira religião e fazer com que a verdadeira doutrina seja propagada, que os transgressores sejam castigados e contidos de forma espiritual e que os pobres e os aflitos recebam ajuda e consolação conforme necessitam. Desta maneira, tudo procederá na igreja em boa ordem quando forem eleitas pessoas fiéis. Cremos ainda que os ministros da palavra de Deus, os presbíteros e os diáconos devem ser escolhidos para seus ofícios mediante eleição legítima pela Igreja, sob invocação do nome de Deus e em boa ordem, conforme a palavra de Deus nos ensina. Por isso, cada membro deve cuidar para não se apoderar do ofício por meios ilícitos, mas deve esperar a hora em que é chamado por Deus, a fim de ter assim a certeza de que sua vocação vem de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que fala sobre a igreja. E este é o programa Evangélico A Voz Congregacional, em sua edição de número 80. Pela graça de Deus, estamos outra vez aqui nesta abençoada emissora, CPAD FM 96.1, para propagarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo da forma mais pura e simples possível. Hoje aqui, para a realização deste programa abençoado, estão os seus realizadores, não é? Este que vos fala, o pastor Samuel Santos, aqui à minha esquerda o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o coordenador geral desta programação, representando a Secretaria de Missões, como sempre, o diácono Nivaldo, e aqui na operação de áudio, o nosso amado irmão Lucas e o pastor Osiel, né? Bem, vamos como sempre começar invocando a bênção de Deus, hoje dia 29 de outubro, dia em que se comemora o Dia Nacional do Livro, né? E queremos desde já mandar um alô especial para todos, né, que amam a leitura, né? Para você que gosta de livro, hoje é o seu dia também, né? E também queremos mandar um alô especial para os servidores públicos, né? Já que ontem foi o dia deles, né? Principalmente aqueles que servem realmente ao público, viu? Que Deus esteja abençoando. E aqueles que não têm prestado um bom serviço, que possa refletir, né, na sua função, na sua vocação. Eu acho esse tipo de vocação uma vocação muito bonita, né? Que Deus possa estar abençoando a todos vocês. Vamos invocar a bênção de Deus para todos nós, não é? Porque sem a bênção do Senhor nós não podemos fazer nada, nem chegar a lugar algum. Daqui a pouco voltamos com muito mais, o programa está apenas começando. Você que já é ouvinte de Cadeira Cativa da nossa programação sabe que a gente sempre traz, pela graça de Deus, uma programação recheada. Então hoje temos estudos bíblicos, né?
mais um livro da Palavra de Deus que estaremos aqui analisando. Temos também o sorteio, viu, do quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. É hoje o dia da bênção, viu? Tem bênção espiritual e bênção material para você hoje aqui, viu? Mas vamos dividir a bênção do Senhor com o diácono Nivaldo. Daqui a pouco voltamos com um hino para a nossa edificação espiritual. Entrar no fogo lá da cima. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai Celestial, em primeiro lugar, queremos te agradecer pela bênção de aqui estarmos para a realização da tua obra. Nós queremos, enfim, Senhor, te pedir que tudo que aqui vai ser feito seja segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Nada fora disso. Te pedimos por aqueles que estão na escuta aí do programa, que eles possam abrir os seus corações para entender sabiamente a tua vontade através da tua palavra. Nós te pedimos, pois, que fica conosco durante todo este momento de programação, abençoando tudo, a partir dos aniversariantes que vai ser anunciado, da tua palavra que vai ser propagada pelo pastor Eudes, pelo controle da mesa aí com o irmão Lucas, que tudo, Senhor, seja de conformidade com a tua vontade. Glorifica, pois, o teu nome em tudo que vai ser realizado nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Josafá me invocou. Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Senhor. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. E que eu possa ter de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. E que eu possa ter mais sede de
te conhecer melhor. Cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor, vivendo junto a ti, Senhor, vivendo junto a ti. Ensina-me a amar, ensina-me a aceitar, ensina-me a amar. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de Alex Gonzaga a linda canção Ensina-me. Que o Senhor possa estar ensinando a cada um de nós a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, né? E por falar na vontade do Senhor, daqui a pouquinho nós estaremos aqui dando início a mais um estudo, né, da Palavra de Deus, no quadro Uma Visão Panorâmica dos Livros da Bíblia. Sábado passado começamos a estudar a primeira carta, né, do apóstolo Pedro, e hoje estaremos estudando a segunda. O pastor Eudes já está aqui a posto, né? Mas antes queremos aqui fazer um convite para os amados ouvintes. Vocês acabaram de ouvir aí a chamada da nossa igreja, que fica lá no Geisel, né, a igreja sede. E se você quiser nos fazer uma visita presencial, fique à vontade, as portas estão abertas, né? Amanhã pela manhã, domingo, escola dominical, estaremos estudando mais uma lição sobre o Espírito Santo, né? E você pode comparecer lá na Rua Elba Maria Silva da Costa, em frente ao Senec, e ali aprender juntamente conosco, né? Independente de de seu credo religioso, independente, né, de sua identidade religiosa, fica à vontade, né, para juntos ali compartilharmos a palavra de Deus. Hoje à noite, né, teremos também o culto dos jovens, né, pastor Eudes? É o aniversário das auxiliadoras, é verdade. Temos uma programação especial. O pastor daqui a pouquinho vai falar sobre isso. E amanhã à noite teremos o nosso culto de celebração, né? A partir das 6 horas da tarde, né? Já tardinha já. E se você quiser nos fazer uma visita virtual, é só acessar o nosso site. O endereço eletrônico é 3ec.com.br. E ali você vai poder ter acesso a vários estudos ali, né, que o pastor Eudes sempre prepara, né, e também você vai ter acesso a informações do mundo cristão, tanto aqui no Brasil como em outros lugares, né. Vai também poder ali ver e ouvir mensagens ao vivo que são gravadas, né, e arquivadas, e pode inclusive ouvir uma reprise de um dos nossos programas aqui na CPAD FM 96.1. É só procurar lá a guia Programas Gravados Voz Congregacional e escolher a data, o programa que você bem quiser, tá bom? Bem, vamos passar aqui a palavra para o pastor Eudes, que já está aqui a posto. Pastor Eudes, boa tarde, a paz do Senhor, fique à vontade. Pai do Senhor, pastor Samuel, diácono Nivaldo, pastor Oziel, essa figura distinta que está aí substituindo o seu filho Lucas no controle da mesa da CPAD FM.
Queridos ouvintes, a paz do Senhor, com muita alegria nós estamos aqui no início desta tarde para compartilhar com você um pouquinho das Sagradas Escrituras. Esse é o nosso objetivo e acreditamos que Deus graciosamente vai ministrar o seu coração através de sua palavra. Amém. Pastor Eudes, antes do estudo, pode falar sobre a programação, né, especial que teremos das mulheres? Muito bem. Queridos, nós estamos comemorando o aniversário da nossa auxiliadora, com 2 cultos, um hoje à noite e o outro amanhã à noite também. Hoje começa às 19h30 e amanhã às 18 horas. Estará conosco a missionária Juliana, ministrando a palavra do Senhor. E você que mora aí nas proximidades aí da nossa igreja, no Geisel, no Zé Américo, Valentina, Hernani Sátiro, está convidado a estar conosco, né? Ali. Amém. Participando daquele culto, louvando e glorificando o nome do Senhor, né? E amanhã estará conosco a missionária, chamamos também de pastora, né? Clarice Meirelles, que vai ministrar a palavra do Senhor no culto da auxiliadora. E você é bem-vindo e é nosso convidado. Amém. Pastor Eudes, iremos dar aqui, no caso, sequência ao estudo das cartas de Pedro, né? Vimos sábado passado a primeira carta, nem deu para comentar tudo, né? Que é muito assunto. E hoje vamos ver aqui a segunda. Então, fica à vontade para expor para os ouvintes aí o que é que temos de bom. Muito bem. Samuel, ficou um assunto controvertido, pendente da carta, a primeira carta do apóstolo Pedro, que eu queria ler aqui o texto e dar uma explicação, que é justamente aquele texto que fala sobre que Cristo desceu ao inferno e pregou aos espíritos em prisões, etc. Então eu queria ler o texto aqui e comentar e mostrar as opiniões que existem e a opinião mais coerente com a doutrina cristã. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, verso, aliás, 18 a 20. Eu vou ler o texto para os queridos ouvintes, preste bem atenção. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Agora vem o texto. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Queridos, esse assunto tem trazido assim, uma controvérsia no meio teológico. E uns dizem que entre a morte de Jesus, né, e a sua ascensão aos céus, ou melhor, entre a ressurreição e a sua ascensão aos céus, né, ele foi e pregou aos espíritos que estavam aprisionados no inferno, né? Agora, pregou o quê? Uns dizem declarando a sua vitória na cruz do Calvário. É isso, entre a sua morte e a sua ressurreição, naquele período, né, que ele estava nesses 3 dias, digamos assim, né, entre a morte e a ressurreição de Cristo. Bom, preste atenção. Jesus fez uma promessa a um dos ladrões que estavam ali crucificados com ele, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? A melhor explicação para esse texto é que Jesus, através do Espírito Santo, usando Noé, pregou aquela geração rebelde que estavam aprisionadas pelo pecado na época em que Noé viveu, né? Noé era chamado de pregoeiro da justiça, anunciou a palavra de Deus durante muitos anos e não foi ouvido. Então ali, através de Noé, estava o Espírito de Cristo ministrando aquelas pessoas. Essa é a explicação mais coerente em termos doutrinários, né? Agora, em relação à segunda carta do apóstolo Pedro, ela difere em termos temáticos da primeira carta. A primeira carta visava fortalecer a igreja que estava numa perspectiva de perseguições, etc. Esta aqui não. Esta carta aqui, ela tem o seguinte propósito: exortar os crentes a buscarem com diligência a santidade de vida e o verdadeiro conhecimento de Cristo. E para, o segundo propósito, desmascarar e repudiar os falsos mestres e as suas atividades danosas,
nas igrejas da época. Estes são os propósitos desta carta, da segunda carta: exortar os crentes a buscarem com diligência a santidade devida e o verdadeiro conhecimento de Cristo, e desmascarar e repudiar os falsos mestres que estavam em ação naquela época, danificando as igrejas do Senhor, né? Muito bem, a autoria é de Pedro, a autoria petrina, como se diz, e a data é aproximadamente entre os anos 66 e 68 depois de Cristo, justamente antes do martírio de Pedro que se deu no governo de Nero, também o martírio de Paulo. E o tema desta carta é a verdade de Deus e o falso ensino dos homens. Muito bem. Esta carta tem as seguintes características especiais. Preste bem atenção, por favor. Contém uma das declarações mais importantes de toda a Bíblia sobre a inspiração da mesma. É justamente o capítulo 1, verso 19 e 21, quando Pedro diz que homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. A segunda característica: o segundo capítulo desta carta é similar à carta de Judas, no que se refere à incriminação dos falsos mestres. Há muita semelhança entre esse segundo capítulo da segunda carta de Pedro e o texto de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia Sagrada do Novo Testamento também. O capítulo 3 é um dos grandes capítulos da Bíblia sobre a segunda vinda de Cristo e os eventos subsequentes. E a outra característica, a última, Pedro cita os escritos de Paulo como escritura, autenticando-os, né? Ao mencioná-los juntamente com as outras escrituras, no caso do Antigo Testamento. Então aqui estão diante dos amados, dos irmãos, autoria, tema, propósito, características especiais. Esta carta pode ser esboçada da seguinte maneira: há uma saudação de Pedro aos destinatários, no capítulo 1, verso 1 e 2. Depois ele faz nós identificamos o valor do verdadeiro conhecimento, capítulo 1, verso 2, parte B, até o versículo de número 21. Neste subtema, Pedro fala do poder transformador do verdadeiro conhecimento de Deus. Ele fala sobre o crescimento progressivo do cristão. Ele também fala sobre o testemunho que Pedro dá da palavra da verdade, a sua motivação e o método usado por Pedro, que foi como testemunho ocular da glorificação de Cristo, lá no Monte da Transfiguração, e a inspiração das Sagradas Escrituras. A segunda parte deste esboço é a condenação dos falsos mestres. Pedro lutou muito, queridos, com os falsos mestres da época. É o capítulo 2, verso 1 a 22. Pedro identifica a obra maléfica deles, identifica o juízo divino que iria cair sobre eles, e Pedro identifica os sinais, o perfil desses falsos mestres e os perigos também do crente se desviar da verdade. A terceira parte, e a última, em termos de parte, a última, Pedro enfatiza a certeza da vinda do Senhor, no capítulo 3, verso 1 a 18, parte A. Ele menciona a negação da segunda vinda por parte dos falsos mestres. Ele enfatiza a certeza da segunda vinda e orienta os crentes a viverem no aguardo da segunda vinda. Ele conclui com a bênção apostólica. E aí nós estamos diante estão diante dos queridos ouvintes e irmãos amados no Senhor, esta segunda carta do apóstolo Pedro. É do cano sagrado, você deve lê-la devagarinho para aprender mais do Senhor, nosso Deus, e de sua santa e bendita palavra. Amém. Que Deus abençoe o pastor Eudes, lhe dando cada vez mais iluminação e graça para compreender e transmitir sua palavra. Que Deus também abençoe os ouvintes que ouviram esta explanação. Pastor Eudes, as cartas do apóstolo Pedro são pequenas, mas são bem substanciais, né? E aqui temos, no mínimo, 3 assuntos para falarmos, bastante importantes, né? O primeiro é exatamente a questão da inspiração das Sagradas Escrituras, né? Como o senhor já destacou aí,
E eu tinha anotado aqui, no capítulo 1, versos 20, né, e 21, diz o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. As pessoas têm dificuldade, né, pastor, em aceitar a inspiração das Sagradas Escrituras, né? É verdade, pastor Samuel, mas no meio evangélico, no meio, né, do povo de Deus, daquelas pessoas que foram de fato regeneradas, essa dificuldade não existe, né, porque eles entendem pela revelação da palavra, da própria palavra, que este livro é um livro diferenciado, é um livro inspirado por Deus. Aí está o seu grande valor para o homem, né? É a carta de Deus para a humanidade. Quem seguir a orientação vai se dar bem. Quem não seguir vai se dar mal, porque a palavra de lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. E isso faz da Bíblia, queridos, a inspiração, um livro divino, né? É a boca de Deus falando para o homem. E é um todos livro nós, sobrenatural mesmo, sem né, dúvida nenhuma, né? Apesar de Deus ter usado os escritores do cano sagrado, homens comuns, né, regenerados, com as suas falhas, com a sua cultura, com a sua língua, no seu ambiente, mas a inspiração foi que fez a diferença neste livro, dos outros livros que existem na face da Terra. É verdade. Inclusive, esse mês, né, de outubro, no meu curso de especialização, a gente estava conversando lá, né, sobre a questão da inspiração da Bíblia, e tinha pessoas que alegavam, né, que a Bíblia ela é toda inspirada, como Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo 3,16, e como Pedro está dizendo aqui, né, na sua segunda carta. E tinha outros, né, que levantaram o argumento de alguns filósofos, tal, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus 100%, mas apenas contém. Quando a gente lê ela, que ela toca na gente, aí ela ali se transforma na palavra de Deus. Mas os apóstolos não tinham dúvida de que toda ela, né, pastor? Toda a Escritura. Inclusive, por exemplo, os escritos dos apóstolos, como o senhor destacou aí, Pedro citando Paulo e comparando com o Antigo Testamento. Exatamente. Veja bem, né, a igreja, ela aceita o cânon do Antigo Testamento, que para os judeus é o cânon bíblico, o único, né? E aceita também o Novo Testamento. Na época que Jesus viveu e os apóstolos viveram, qual era o livro texto, digamos assim, para fundamentar a mensagem que eles pregavam? Era o Antigo Testamento. Era a Bíblia eles dividiam a lei, os escritos e os profetas. Nós dividimos por tema. A lei, o Pentateuco, os livros históricos, os poéticos e os proféticos, mas a quantidade, ou seja, a escritura é a mesma, só que os judeus configuram na sua classificação diferente. Nós temos 39 livros, eles são 22 livros, mas para compatibilizar com as letras do alfabeto hebraico, mas é a mesma escritura, então não há dúvida nenhuma. Mesmo conteúdo, né? Exatamente. Então, o Novo Testamento aí foi sendo produzido paulatinamente através dos homens que Deus usou, os evangelistas, né? Os apóstolos, principalmente Paulo e João e Pedro, não é? E depois veio Judas, Tiago, que eram irmãos do Senhor, não eram apóstolos no sentido de Tiago e João. Dos 12, né? E o melhor, de Pedro e João, não é? Mas foram usados por Deus para produzir estes livros preciosos que fazem parte do cânon sagrado. Então, Pedro não havia dúvida nenhuma de que toda a Escritura é inspirada por Deus, e que Deus usou homens santos separados para trazer a revelação que nós chamamos de revelação especial. E aí está a palavra de Deus diante da humanidade, e aqui no Brasil nós devemos louvar a Deus e levantar as mãos para os céus, bendizer o nome do Senhor, pela facilidade que nós temos de ter acesso à palavra de Deus, que é diferente no mundo comunista e no mundo islâmico. Para ter uma porção das Escrituras, a pessoa pode até correr risco de morte. De vida, é verdade. Hein? E é interessante o que Pedro diz aqui, pastor, no verso 20, quando ele afirma que
nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, não é? Tem pessoas que acham que Pedro está combatendo aqui o livre exame, pastor. Interessante que a gente está se aproximando da época da Reforma Protestante, né? E a gente é muito assim censurado por essa questão de examinar a Bíblia livremente. Aí tem gente até que usa esse texto aqui de Pedro para dizer, olha que Pedro proibia o livre exame. Mas quando a gente percebe aqui a leitura direitinho, a gente entende que Pedro está aqui dizendo que tudo que foi produzido na Escritura não veio da parte dos homens, mas veio da parte do Espírito de Deus. É isso que ele está falando, né? Que não foi iniciativa dos homens, sim de Deus. Aí em questão do livre exame, todo mundo deve examinar, a palavra de Deus agora, ter cuidado. Por quê? Porque os livros, eles são agrupados também em estilo literário diferente. Então a gente tem que entender isso aí, para poder compreender a santa palavra do Senhor. Mas o livre exame é uma dádiva ou uma bênção da Reforma Protestante, porque na época a igreja, da maioria, proibia que o homem comum tivesse acesso à palavra de Deus. Só quem poderia ter a palavra interpretar seriam os sacerdotes da igreja, da maioria na época. Né? Eles tinham cuidado exatamente que o povo também não viesse distorcer o sentido. E a gente tem também esse cuidado, claro, né? A gente sempre está combatendo aqui os falsos profetas, os falsos pregadores, mas isso não deve inibir, né, a pessoa, a leitura pessoa pessoal da Bíblia, né? Todo mundo pode examinar livremente a Bíblia, só não pode distorcer a Bíblia. Exatamente. Né, e tem uma máxima em termos de interpretação da Bíblia, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Né? Então a gente tem que fazer uma leitura assim no escopo geral para poder ir harmonizando os assuntos e procurando entender a revelação que foi dada de forma progressiva até chegar ao Apocalipse. Conclui-se o cano sagrado, cessa a inspiração e agora está aí diante da humanidade esta bênção que é a Santa Palavra de Deus completa para a gente, né? É verdade. E uma das provas que a Bíblia é inspirada, é um livro sobrenatural, é que a própria leitura dela causa impacto na vida do ser humano, transforma, né, pastor? Regenera mesmo, né? É verdade, essa é uma das grandes razões, não é a maior, né? Que é justamente o efeito que ela produz nas vidas das pessoas, né? Na vida das pessoas. Isso é uma coisa extraordinária, inegável, e aí a história, a humanidade aí está para testificar dessa grande verdade. Né? Exatamente. Bem, o apóstolo Pedro aqui vai falar também sobre a vinda de Cristo, né, que está prevista na própria palavra, na própria Escritura. E ele aqui censura algumas pessoas que não acreditavam que Jesus haveria, né, de retornar a este mundo, ou haverá de retornar a este mundo, porque já se passou, sei lá, 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos. Passado 30 anos, 30, por exemplo, né, da promessa de Cristo e de quando Pedro escreveu esta carta. 30, 35, mais ou menos, 30, 40 anos, né? E esses falsos mestres justamente negavam essa demora, achavam que era uma volta iminente, tinha que acontecer no primeiro século, e não aconteceu. E até hoje mesmo há muita gente criticando e zombando, e como eles zombavam, né, dessa promessa que não foi cumprida. Mas aí Pedro explica na questão do tempo de Deus, que não é o tempo do homem, né? É o carói de Deus. Então, ele diz, olha, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia como fosse 1000 anos. Então, Deus conta o tempo diferente de nós, entende? Tá aqui no então, ele não retarda a promessa de sua vida. Está programado, vai acontecer. Isso é um fato inquestionável. Porque, Samuel, olha, de todos os livros da Bíblia do Novo Testamento, à exceção de Filemão, 2ª e 3º João, todos eles, direto ou indiretamente, falam sobre a segunda vinda de Cristo. Todos eles. Então, é um dos fatos mais bem documentados de todo o Novo Testamento. Escatológico, fato escatológico. Ele, aqui no capítulo 3, versículo 8, né, diz o que o Senhor acabou de citar. Não se esqueçam disto, amados, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Interessante, né, pastor, que na primeira vinda de Cristo levou-se cerca de quase 4000 anos, né? Desde que Deus deu a promessa a Adão e Eva, né? De que enviaria o Redentor, né, da humanidade. Quer dizer, 4000 anos a primeira vinda. Da primeira vinda para a segunda vinda, passou-se 2000 anos. Quer dizer, estamos na metade do tempo. Vamos dizer que a gente não sabe, né? Não sabe. Mas quer dizer, se a gente for querer, assim,
contar o tempo de Deus como se conta o tempo do homem, realmente a gente vai se cansar de esperar, né? Sem dúvida. Mas a gente tem que crer que assim como Cristo veio a primeira vez, de acordo com a promessa de Deus, ele virá também no tempo de Deus, de acordo com a sua promessa, né? A nossa o crença tempo é dele, né, não pastor? é uma crença assim, partindo do próprio coração, é uma crença baseada numa promessa dada por Deus que está registrada em sua palavra. Essa é a grande verdade, né? Não é porque eu creio, não é porque está registrado na palavra, e Deus é fiel à sua palavra e vai cumpri-la, então eu sou um crente nela, né? Agora, a gente deve, por exemplo, quando foi Isaías profetizou acerca do servo sofredor, foi 700 anos antes do fato acontecer de fato, né? Uma redundância, né? O fato acontecer, Cristo vir a este mundo. Quer dizer, a promessa fora dada e teve o seu fiel cumprimento, porque Deus é fiel. E lá em Jeremias diz que ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Quer dizer, ele está acompanhando, né, a progressão das coisas até o seu cumprimento da sua palavra. É por isso que Paulo diz, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. E a promessa foi de Jesus, virei outra vez e ele vai voltar, não sei se está próximo, né, mas a Bíblia sinaliza diversos eventos, diversas coisas que falam da proximidade. Agora, ninguém está autorizado, pela Bíblia, nem por Deus, nem por ninguém, né, chegar e marcar uma data da segunda vinda de Cristo. Não pode. Nem Jesus, como homem, sabia. Tem que estar atento aos sinais, né, pastor? Tem que estar atento, e é como se o pastor Caton já dizia, viver como se Jesus viesse amanhã, né, na esperança, e trabalhar e planejar como se ele fosse voltar depois da nossa vida aqui na face da terra. Ou seja, a nossa parte é se preparar, né? Andar preparado. Exatamente, andar preparado. Como ele diz aqui no verso 9 ainda do capítulo 3, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, muitas vezes, essa demora, entre aspas, de Jesus voltar, não é? É para dar chance às pessoas de se arrependerem, né, pastor? Veja bem, Samuel, eu penso assim na Bíblia como um programa divino, um programa redentor, né, que tem as suas etapas. E todas as etapas foram definidas por Deus e foram cumpridas no seu devido tempo. Então, esta etapa, que é a segunda vinda de Cristo, já está definida e vai se cumprir no devido tempo. Quer a igreja queira, quer não, porque há uma ideia aí, não pregar o evangelho para Jesus abreviar a vinda dele. Isso é conversa, né? Porque já está, o dia e a hora já está programado, não depende do arbítrio nem do trabalho da igreja, não, né? Ele vai levar a igreja a pregar o evangelho através do seu Espírito para cumprir a sua palavra, mas ele não depende do arbítrio nem da vontade da igreja, nem da bondade, nem da santidade da igreja, que já está programado. Tudo se adequa à programação que ele fez, está definido, dia e hora. Ninguém sabe, já está definido esse dia e essa hora, é o dia do Senhor, né? Amém. E para terminar, vou ler aqui o verso 13, que diz o seguinte, né? Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, pois os céus que agora existem e a terra também serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Então, pastor, a mensagem está dada, né? Está dada, mas eu queria também, só antes de encerrar a minha participação. Quem acha aqui, que a vida é só essa aqui, pastor? Essa segunda vinda de Cristo, é bom que todos saibam, será uma vinda pessoal. Virei outra vez, eu virei outra vez, disse ele. É uma vida física, ele voltará com o mesmo corpo que ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Consequentemente visível, todo olho verá, e será uma vinda gloriosa, em glória, acompanhada com os anjos dos céus. É que a Bíblia diz, veio a primeira vez em humilhação, poucos perceberam, o próprio povo judeu, não recebeu, abriu-se a oportunidade para os não-judeus, os gentios, que eles receberam, e a igreja está em formação. Agora, eu tenho um pensamento que Jesus, quando o último componente da igreja for salvo, a igreja que é um corpo, com seus membros a quantidade definida, quando isso acontecer, aí não passa aquela geração, Jesus irá. Agora, quando vai acontecer isso, eu não sei, só Deus sabe. Só Deus sabe. Porque os eleitos, as pessoas estão aí espalhadas, quem vai aceitar o evangelho, só Ele sabe.
Mas que vai acontecer, vai. Que vai ser acontecer, o maior vai. evento da história, né? A coisa mais gloriosa que vai acontecer, né? Essa segunda vinda e o consequente arrebatamento da igreja. E quem ama esse mundo, como é que fica? Esse mundo vai ser desfeito. Sim, aí, bom, é bem interessante também que ele aqui há um atrelamento, né? Aqui eu não vou discutir aqui questões de escatologia, da segunda vinda de Jesus e o fim do mundo, né? Eu sei que tem segmentos que falam que há um intervalo de 1000 anos, o reino milenar, não quero entrar aqui no mérito da questão, mas esse texto de Pedro fala na vinda dele e essa transformação do mundo que nós vivemos com novos céus e nova terra. Uma nova era, né? Seria rearrumado e através de fogo. Os elementos abrasados, despedidos, se derreterão. É verdade. Derreterão. E Deus fará novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. A igreja vai ver para sempre com o seu Senhor amado. Amém. Eu queria perguntar ainda ao pastor Eudes. A Bíblia diz que quando o evangelho for pregado a toda criatura, então será o fim. Pastor, todas as pessoas ainda não viram, tendo em vista já o meio de comunicação que existe, com esse avanço todo da tecnologia. Então, esses serão os que realmente o Senhor vai escolher, que já estão escolhidos, ou realmente todos, só vai acontecer realmente isso quando todos forem evangelizados. Bom, olha, eu não sou missiólogo, né? Mas a gente sabe que ainda há muitos povos que não foram alcançados, que não ouviram ainda a mensagem do Evangelho. Essa é a informação que se tem pelos irmãos que trabalham nesta área, que estão atentos a esta área. Mas, Nivaldo, é o seguinte, o Evangelho está disseminado no mundo inteiro, né? Essa é a grande verdade. Eu volto a repetir que a segunda vinda de Cristo não está atrelada à pregação do Evangelho da igreja. Entenda o que eu estou dizendo, já tem um dia programado. Então, se Deus vai fazer isso como está previsto, então ele vai impulsionar a igreja, como tem impulsionado, para alcançar todos os lugares e as pessoas com a mensagem do Evangelho, para testemunho. Porque o Evangelho é pregado para testemunho. Quem foi escolhido por Jesus dá uma resposta positiva à mensagem do Evangelho e é salvo. É justamente o membro da igreja, aquele que foi escolhido para provar dessa bênção do Senhor. Né? É verdade. O Evangelho está disponível aí. Agora tem gente que não quer, tem gente que mata até quem vai pregar o Evangelho para ele. Aí fica difícil, eu não tenho dúvida disso. Mas vamos ouvir o hino para a nossa edificação espiritual. Daqui a pouco voltamos com o sorteio e os aniversariantes. Já não se ama como Cristo ensinou. Amai-vos uns aos outros, novo mandamento dou. Só se vê ódio, rancor e ambição, coisas que cegam e escravizam o coração. Já não se tem a Deus como nosso Pai, e os homens já não vivem como irmãos. Já não se vê que é cilada do inimigo feroz. Já se esqueceram de Deus e o que Ele fez por nós. É tempo de acordar e de olhar pros céus. É tempo de amar e de compreender. É tempo de ajudar e de se dar as mãos. É tempo de unir e não de separar. Pois hoje é o tempo de estar mais junto a Deus. O fim está aí.
pais já não vivem como irmãos, já não se vê que é cilada do inimigo feroz. Já se esqueceram de Deus e o que Ele fez por nós. É tempo de acordar e de olhar pros céus. É tempo de amar e de compreender. É tempo de ajudar. Estar mais junto a Deus, o fim está aí. Oh, é tempo de acordar. É tempo de acordar e de olhar pros Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir aí na voz de Álvaro Tito, além da canção Alerta, que confirma o estudo que acabamos de ter aqui. Bem, chegou a hora que todos esperavam, né? A hora do sorteio do quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. E o brinde do mês é uma bênção, viu? É a Bíblia do Discípulo. Muito bonita aqui, viu? Uma Bíblia de estudo, né? E nós temos aqui mais de 20 participantes, né? A pergunta do mês foi a seguinte: qual o nome do profeta do Antigo Testamento que desafiou os 450 profetas de Baal? Muito fácil, né? Quem respondeu Elias acertou. A resposta se encontra exatamente no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 22 a 40, né? Que Deus abençoe cada um dos participantes. Vamos fazer aqui um sorteio rápido. Diácono Ivaldo, de 1 a 23, diga um número aí. 15. 15. Deixa-me ver quem foi o contemplado ou a contemplada. Irmã Angélica Correia do Valentina. Tá ouvindo, irmã? Eu disse a todos os ouvintes que ficassem atentos ao sorteio, né? Então acredito que a irmã está atenta aí. Irmã Angélica Correia do Valentina foi a contemplada, tá bom? Que Deus abençoe aos demais ouvintes que participaram. Quem sabe no próximo é a sua vez, não é? Então tá aqui separado para a irmã Angélica, viu? Vou deixar aqui na recepção o brinde da irmã, a Bíblia do Discípulo, que por sua vez também é um brinde da livraria do irmão Pedro, né, pastor, eu disse. Foi a cortesia dele. A cortesia, né, do irmão Pedro, que é muito conhecido, né, livraria do irmão Pedro, né, lá em frente ao SESC. Deus abençoe. O senhor tem alguma consideração? Vamos passar logo a palavra daí para os aniversariantes. Tiago Nivaldo. Boa tarde, pastor Samuel, pastor Eudes e o irmão Aziel aí do controle da mesa. Vamos rapidinho porque o tempo não é padrasto. São os seguintes os aniversariantes do dia 23 a 31, porque do dia 29 não tem e o mês é de 31. Daniele Souza Valentina, Carla Fernanda Valentina, Celeia Maria, deve ser do Gaja, Verônica Carlos, Carla Pereira Valentina, Giuliano Mota Valentina, Severino Rafael, Rota do Sol, Beusa Hernando Sato, Larissa Tito, Rota do Sol, Eric Trajano, Rota do Sol, e ainda pastor Eudes. Como sempre as pessoas ficam perguntando, né? E vocês estão lá no programa, manda um alôzinho aqui para nós. Eu me lembrei exatamente que não foi mandado um alô ainda, aqui pelo menos eu não mandei, a sua digníssima esposa, né? Maria Cândida, né? Se o nome não foi esse que eu coloquei aqui, corrija no ar.
E a esposa, digníssima esposa do pastor Samuel também. Adriana Félix, e os demais, né? Pastores, presbíteros, irmãos que estão aí na escuta do programa, como o tempo não é suficiente para isso. Então nós pedimos que Deus possa abençoar ricamente a esses irmãos e esposas e aos aniversariantes do mês de outubro. Que Deus possa abençoá-los ricamente em nome da Secretaria de Missões da nossa igreja. Amém. Pastor Eudes, as considerações finais e tem um pedido de oração aí da irmã Lúcia, né? É só um alô aí para os irmãos que estão no WhatsApp, lá na igreja, ouvindo, os oficiais da igreja. Deus abençoe a membresia, abençoe a todos, nossos ouvintes, dê um final de semana feliz, abençoado na presença do Senhor. E hoje à noite estaremos ali na igreja para louvar a Deus no aniversário da nossa auxiliadora. Amém. Oremos. Senhor amado, nós te agradecemos por mais este programa que foi realizado, que o Senhor esteja abençoando cada um dos ouvintes, que o teu Espírito Santo esteja aplicando em nossos corações, em nossa alma, aquilo que temos ouvido da tua parte. Leva-nos em paz, abençoa também a irmã Lúcia, que está aí na audiência, que o Senhor esteja recuperando a sua saúde. Fica conosco e com os demais programas desta bendita emissora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fui humilhado, eu defendi quando Josué estava lutando sozinho. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.